Carina Vitral, presidente da UNE. O que você tem contra o presidente interino Michel Temer? Acho que o problema não é contra o presidente Temer, não é individual, né, com a pessoa, mas historicamente o que se fez nesse último período, né? Objetivamente, a presidente Dilma foi eleita, é a presidente legítima, escolhida pelo povo, mas não só ela, o programa que está por trás dela. E ele, através de um golpe, através de uma manipulação do jogo democrático, ele toma o poder para colocar um presidente que não foi eleito, um presidente sem voto, e um programa que não seria eleito, que é diametralmente oposto do que o povo escolheu, que é a manutenção dos direitos, que é uma forma de encarar a crise econômica, preservando as conquistas sociais. Então, ele está fazendo o contrário disso. E aí, para aplicar esse programa, só podia ser através de um golpe, porque as eleições ele nunca seria eleito. Você já disse que esse governo tem um caráter indiscutivelmente misógino. Por quê? Porque acho que a campanha que se fez contra Dilma teve um caráter muito do machismo, né? Muito característico do machismo. Na época da alta da gasolina, aquele adesivo que simulava um estupro, para mim é um símbolo muito grande disso, né? Várias passeatas da direita colocavam lá Dilma vagabunda, coisa que, se fosse um presidente homem, nunca aconteceria, né? Nunca simularia um estupro num presidente homem. E o resultado disso foi um ministério sem mulheres. Isso não é uma coincidência, né? Acho que o Temer não fez isso pensado. Olha, eu vou tirar as mulheres do meu ministério. É tão machista que sequer lembrou que era preciso ter mulher. Sequer passou pela sua preocupação que tivesse mulher. Depois que ele anunciou o Ministério Sem Mulher, que teve a reação das redes sociais, que ele teve que justificar, olha, mas no segundo escalão tem tal mulher. Então, mas já estava feita o problema. Você é estudante de economia na PUC de São Paulo. Isso. Qual é a sua principal restrição ao chamado ajuste fiscal do ministro da Fazenda interino, Henrique Meirelles? Acho que a principal coisa é a manutenção da meta de inflação e como se trata os juros nesse período, né? A crise econômica é internacional e que precisava que a gente conseguisse... Agora, desculpe, provavelmente agravada pela saída do Reino Unido da União Europeia. Pois é, vai ter muito impacto essa saída do Reino Unido da União Europeia e que a gente precisa trabalhar de forma estruturante na crise aqui no Brasil, né? Acho que também tem limites da política econômica colocada até aqui. Os incentivos à indústria sempre foram muito superficiais, não incentivaram que a indústria nacional pudesse hoje estar mais fortalecida para assegurar emprego, para assegurar renda. Ou seja, eu acho que a minha principal crítica é sobre isso, assim, a inexistência de uma política mais até protecionista mesmo, ou que incentivasse a criação de uma indústria nacional mais forte. Carina, de que vive a UNE? A UNE vive da carteira de estudante, né? Historicamente... Como funciona isso? Como funciona? Existe uma lei de meia entrada que diz que as entidades do movimento estudantil, ou seja, Centro Acadêmico, DCE, União Estadual e União Nacional dos Estudantes, são as entidades legítimas para fazer a carteirinha de estudante. A gente hoje chama documento de estudante para ser uma coisa mais institucionalizada, mas a famosa carteirinha de estudante. O estudante compra a carteirinha e esse recurso vai, parte deles, para a UNE, para a UEE, para o DCE e para o CA, ou seja, para a rede do movimento estudantil. A carteira custa R$ 25,00 e cada uma dessas entidades recebem um repasse sobre isso. A UNE fica com quanto? A UNE fica com 20%. 20%. A UEE com 20% e o DCE e o Centro Acadêmico, 30% cada um. Portanto, vocês não vivem de dinheiro de nenhum governo? Não, absolutamente. Por que essa CPI contra a UNE? Acho que a CPI contra a UNE é uma CPI de retaliação política. A UNE tomou posições duras
nesse período contra o impeachment. Nós fomos a entidade que, no meio da tramitação do impeachment na Câmara, fizemos blitz no Congresso Nacional, abordando deputados, tentando mudar, fazer pressão para que os deputados não votassem a favor do impeachment. Acho que isso incomodou, né? Acho que tem um outro tema que é o Eduardo Cunha. Foi a juventude, os estudantes que pela primeira vez o derrotou nesse tema da redução da maioridade penal. Tanto que a gente derrota ele num dia na votação, no dia seguinte ele tranca o plenário para que ninguém entrasse e revota, faz a votação de novo para que ele pudesse ganhar, ou seja, fazendo uma pedalada regimental para aprovar a redução da maioridade penal. E aquele dia foi a primeira vez que os estudantes, que a juventude falou, Cunha pode esperar, a sua hora vai chegar. E eu acho que é um pouco desse misto, sabe? A UNE sempre teve uma relação muito republicana com o parlamento brasileiro. Leis importantes para a UNE, como a aprovação da indenização para a gente reconstruir o prédio na Praia do Flamengo. Na Praia do Flamengo. Foi aprovado por unanimidade nas duas casas, na Câmara e no Senado. Ou seja, a gente sempre teve uma relação de respeito muito grande com o Congresso e, apesar das divergências, os deputados também tiveram. Acho que existe uma coisa nova nessa legislatura, que é esse dito centrão que trabalha muito pelo fígado, né? Pela vingança, pela retaliação. Acho que isso tem a ver com o Eduardo Cunha, pela sua condução sobre isso. Então, essa CPI acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque em temperatura normal no Congresso Nacional, uma CPI da UNE nunca teria as assinaturas suficientes para existir. E com essa rapidez. E com a rapidez que aconteceu. Como está a obra de reconstrução do prédio da UNE na Praia do Flamengo? Construção a todo vapor. Quem está financiando? A gente tem a indenização da Praia do Flamengo. Sim. Então, uma parte disso acontece, porque essa indenização de 44 milhões não é suficiente para construir um prédio na Praia do Flamengo, até porque esse recurso perdeu o valor, né? E o que a gente faz é que a outra parte, para financiar a obra, é uma parceria público-privada. E de quem é o projeto de reconstrução? Do arquiteto Oscar Niemeyer. E será um prédio igual àquele ou é um novo projeto? É um novo projeto. É um prédio comercial e um centro cultural. Até para que o centro cultural tenha sustentabilidade, a UNE não tem o recurso para fazer um centro cultural de qualidade. Então, a gente alugaria parte das salas do prédio para financiar o centro cultural. Eu não sei se você tem memória da UNE de 1964, que os vencedores do golpe trataram de botar fogo na sede da UNE. Não sei se você tem memória de que o presidente da UNE naquela época era o atual chanceler José Serra e que o José Serra abandonou a UNE e se exilou e foi para o Chile. Depois, misteriosamente, ele apareceu na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Ele saiu do Estádio Nacional do Chile, onde ficavam os adversários do regime Pinochet, e subitamente apareceu na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Se você fosse presidente da UNE no dia 1º de abril de 1964, o que você faria? Eu acho que é uma coisa muito difícil para a minha geração conseguir transpor, né, isso daí. Eu acho que... Você nunca pensou nisso? Não, eu acho que pela minha característica eu ficaria no Brasil, talvez eu teria, como o presidente que substituiu o José Serra, que foi Onestino Guimarães, teria sumido, sido torturado ou ido para a luta armada. Eu acho que essa teria sido a minha reação diante da ditadura. Eu vejo tantas histórias, né, de resistência de diferentes formas, seja quem resistiu na luta armada, quem foi para a clandestinidade, ou quem se exilou, ou quem foi exilado, né, quem foi expulso do país. E todas elas são histórias de de níveis diferentes de muito sofrimento, porque abandonar o seu país diante de um golpe não deve ser uma coisa fácil, né? De qualquer forma, aquela geração foi uma geração que resistiu e que depois acumulou força, cada um na sua luta, para que a gente pudesse voltar para uma democracia, né? Acho que quando a gente fala hoje de golpe, a gente precisa ter muita noção, assim, né? Tem muitas diferenças do golpe militar a esse golpe institucional que está em curso hoje,
mas que a gente precisa muito ter noção assim, também das similaridades, né? De como pessoas lesa-pátria que conseguem ter interesses internacionais e várias dessas questões que influenciam na política do Brasil. Você seria como o atual senador Lindenberg e pintaria o seu rosto para tirar o Collor do poder? Acho que sim, acho que sim. Foi muito diferente o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma, né? Naquela época existia uma CPI, denúncias do próprio irmão do Collor. Existia uma CPI que investigou durante meses o presidente da República. Existiam indícios, provas de que aquilo existia envolvimento do presidente em crimes de corrupção, ou seja, claramente um crime de responsabilidade, né? Acho que é completamente diferente, até moralmente diferente, porque a Dilma não é acusada de corrupção. O máximo da tese que conseguiram criar, conseguiram forjar, foi a das ditas pedaladas fiscais. Não existiu embolso do dinheiro público dos bancos para enriquecimento ilícito, mas sim para pagar os programas sociais. Então, até moralmente, é muito diferente. Eu acho que a juventude naquela época estava certa em apoiar. Por que você se filiou ao PCdoB? Eu me filiei ao PCdoB porque... Com que idade você se filiou ao PCdoB? 17 anos. Uhum. Eu sempre Há fui... quanto tempo? Desculpe, não vou querer Há saber. 10 anos. Há 10 eu anos. tenho 27. Eu me filiei ao PCdoB porque eu sempre fui de esquerda, assim, desde novinha. Eu lembro de... eu sou de Santos, né? Então eu sempre tinha muita referência em Davi Capistrano, em Thelma de Souza, que eram as pessoas de esquerda da minha cidade, no próprio Lula. Então eu tenho recordação de ter há muito tempo de Seus ter pais esse são de engajamento. esquerda? Não. Meu envolvimento... Hoje eles são, mas por minha causa, por acompanhar a política via essa coisa mais pessoal que aconteceu na Você política tem irmãos? com ele. Tenho. Uma mais nova e um mais velho. O mais velho é de esquerda? É de esquerda. Tá bom. E aí então eu tinha muito essa coisa de mudar o mundo. Eu me envolvi uma época com ONGs, tinha essa causa ambiental, essa causa do protagonismo da juventude. Mas eu sentia que eu estava na ONG colocando um band-aid num problema que era muito maior, né? Eu fui para o curso de economia e comecei a estudar um pouco do sistema, assim. E eu achava, pronto, o problema não é da pobreza, da desigualdade no mundo, não é a vontade somente dos políticos, mas sim do sistema capitalista, que faz com que, por exemplo, o desemprego seja estrutural do capitalismo para ter, por exemplo, exército de reserva. Então, eu comecei a ver que só mudando o sistema podia acontecer isso. E naquela época era um período também de bastante crise política no Brasil, era a época da ação penal 470 e tal. E o Mensalão do PT. O dito mensalão. O PCdoB tinha uma postura muito firme, em especial na sua juventude, muito firme de conseguir defender aquele projeto, de saber que os errados precisavam ser punidos, mas que aquele projeto mudancista precisava ser preservado. Então, eu tive essa referência. Eu me aproximei nessa época também do PT, mas o PT tinha uma postura diferente nesse sentido. Porque Como diferente? Foi a sua primeira crise, né? Existia uma crise de identidade muito forte. Então, eu queria defender o Lula e parte do PT não o defendia. Então, eu optei por quem realmente defendia aquele projeto. Você achou que o PCdoB defendia o Lula melhor do que o PT? Naquela época, sim. Eu acho que eu fui num Coneb da Uni. O que é Coneb? É um Conselho Nacional de Entidades de Base. Uhum. E eu vi a juventude do PCdoB, a União da Juventude Socialista, muito convicta daquele processo. Eu participei de passeatas do Fica Lula, contra a corrupção, mas Fica Lula. Então foi nesse processo assim, de ter muita esperança com aquele projeto que estava chegando ao poder e que o mensalão era uma forma de tentar desmoralizar o projeto como um todo. Eu acho que precisava punir quem era responsável e preservar o projeto que mudou a vida de muita gente. O PCdoB é a favor do plebiscito para convocar eleições. E você? Nós da Uni decidimos, como é um processo bastante complexo, né, da conjuntura política, nós decidimos fazer uma reunião
de DCEs de todo o Brasil para consultá-los sobre essa proposta. Diretórios acadêmicos. Isso, que chama CONEG, que é o Conselho Nacional de Entidades Gerais. O CONEB é de base e os gerais são de DCEs. Vai acontecer agora em julho. Julho. Porque a gente Quando? acha que dia 15 de julho. Inclusive, Onde? você está convidado. Vai ser na PUC de São Paulo. Porque a gente Mas acha eu não sou que... de nenhum DCE. Ah, mas você vai como debatedor. Tá bom. Uma proposta como essa, ela só terá força de passar no Congresso Nacional um plebiscito por eleições diretas, só terá força se tiver mobilização social. E a nossa ideia é convocar um plebiscito nas universidades com a pergunta: você acha que deve haver novas eleições para solucionar a crise política que está aí? E, em especial na juventude, eu acho que essa ideia é muito forte, porque... A ideia de ir à eleição. De ir à eleição, porque se é correto de que a democracia está em risco no Brasil, nada mais justo do que devolver ao povo o direito de decidir. Decidir, inclusive, se não deve haver novas eleições e a presidente Dilma é a legítima. Eu acho que e a presidente Dilma é legítima, mas eu acho que seria um gesto de muita generosidade histórica e política se ela abrisse mão do seu mandato para devolver ao povo o direito de decidir. Eu gostaria de informar aos nossos espectadores do Conversa Fiada que você assumiu com eles o compromisso de escrever regularmente para o blog Conversa Fiada. Por favor, assuma esse compromisso em vídeo. Para mim será uma honra ter uma coluna no Conversa Fiada e eu adorei o convite. Aceito. Muito obrigado, Karina.